Seguindo, pessoal, voltem por favor. Não acabamos por hoje. Voltem para cá. Venham interagir com a gente, venham participar conosco, façam suas perguntas. Já vou te deixar ativado aqui para a galera já ir. Se quiser, fiquem à vontade. Interajam, perguntem, tirem suas dúvidas desse assunto tão importante que é o treinamento de reforço muscular para quem faz a corrida, né? Para quem pratica a atividade, a corrida de rua, ou a corrida, enfim, o atletismo. Coloque aqui para nós, que a gente responde para todos vocês. Eu quero que o Márcio entre primeiro para fazer a colocação dele, a pergunta dele. Ele fez uma pergunta bem interessante e eu já quero colocar em debate aqui com vocês, para que a gente possa dar continuidade ao assunto aí. Quem quiser, coloca o seu questionamento, sua dúvida, o seu debate, faça a sua, entre aspas, provocação, que a gente coloca na mesa e devolve para vocês. Márcio, entrou agora aí. Coloca a tua pergunta, por favor, novamente. Lembrando, pessoal, por gentileza, gostaria muito de pedir a todos vocês, sigam o Papo Corrido no Instagram, @Papo Corrido. Ou também, galera, faça a gentileza, o canal do YouTube está lá. Todos os vídeos que sobem daqui, eles vão para o YouTube e ficam no IGTV disponíveis. Você pode entrar lá no youtube.com/Papo Corrido. Temos muitas entrevistas lá. Essa do Pedro vai subir por lá também. Quem porventura não conseguir ver uma parte, ver outra, ativa a notificação, segue o canal, se inscreve lá, dá uma força. A gente acaba querendo oferecer um conteúdo de qualidade para vocês, corredores. E aí a única coisa que a gente pede de troca é a parceria de vocês aí. Assinem, ativem as notificações, se inscrevam no canal e sigam o Papo Corrido no Instagram. Façam o favor, por gentileza, agradeço muito. Fico muito feliz se vocês puderem fazer isso por mim, tá? Já está subindo para o IGTV esse primeiro vídeo aqui no Instagram e depois, assim que a gente termina as duas lives, eu subo todo o material lá para o YouTube. O Pedro, o Márcio vai colocar o questionamento dele, que acabei que não quis, eu poderia ter até anotado, mas eu ia ficar segurando vocês aí, quando encerra uma live, automaticamente se perde ali o que se foi perguntado. Então, como o Márcio se propôs a falar sobre isso, aí a gente vai falar nesse momento. Mas, Pedro, antes disso, eu queria que tu também já disponibilizasse, aproveitar que já tem uma galera entrando aí, como é que faz para as pessoas que porventura quiserem falar contigo, tiverem uma... vou aproveitar agora. O Márcio entrou, já deixo para agora. E depois eu no final, então. Boa. Fechou. Perfeito. Aqui, então, o Márcio testando está bem participativo aqui na nossa conversa de hoje. Obrigado, Márcio, pela parceria. O fortalecimento muscular é essencial para a estabilização das articulações, prevenindo lesões. Concordam? Concordo plenamente. A gente sabe que essa relação existe, né? De quanto mais forte o músculo, ele vai adquirir uma rigidez que vai deixar a articulação mais estável, com menos propensão de movimento indesejado. Concordo plenamente com essa proposta aí que o Márcio colocou. É isso aí. A gente vai ter uma estabilização maior. Eu obviamente concordo, eu sou defensor, né, cara? Não tem, né? Que nem eu falei para vocês lá no começo da live lá. Na verdade, para mim não tem a discussão de que é ou não importante, sim o quão importante é, né? Para mim, eu não vou fugir desse meu posicionamento. Quem me conhece sabe que eu sou bem, né, direto e reto, assim. Comigo não tem muita voltinha. Fundamental, não tem como não. Para mim não. Aí a gente respeita quem não quer fazer, mas a gente entra em todos os outros fatores de que daqui a pouco pode-se pagar um preço por isso. Deixa eu perguntar uma coisa que me chama a atenção, assim, Pedro. Eu sou um cara que gosto muito da academia old school. Eu sou muito do estilo old school, assim. Anilha, halteres, peso livre, barra,
E aí, claro, hoje em dia a gente acaba vendo se tá se perdendo muito isso. Não que eu digo se perdendo porque isso seja um problema, mas sim que a gente vê muito mais, menos isso agora do que em outras épocas, desse tipo de academia, desse tipo de perfil. Aí eu te pergunto, assim, eu queria que tu falasse os benefícios, dos prós e os contras das duas possibilidades. O cara que da academia old school, que trabalha peso livre, né, e da outra academia que é praticamente tudo com máquina, de tudo aquilo, tudo com alavanca, com, meu Deus, com roldana, tudo tem esse Uhum. trabalho do peso ali que acaba, querendo ou não, aí tu vai me dizer se favorece, enfim, mas eu queria que tu falasse um pouco de cada perfil desse, assim, da academia old school e das novas academias, assim, das características, prós e contras. Boa. Apesar de ter vários prós e contras, e às vezes eles se cruzarem ali, dependendo da forma que for conduzir o trabalho, eu entendo que o pró do peso livre seja o controle motor, a capacidade de você ter uma demanda para ter uma ativação melhor, mais controlada, né? E o pró dos aparelhos e crossovers, roldanas, é a possibilidade de adicionar intensidade. Então você tem ali uma possibilidade de adicionar peso, intensidade, né? Que você não tem, às vezes, nos outros tipos de formato mais old school, que é com halteres, anilhas, talvez você não vai conseguir. Né? Existem algumas limitações no outro trabalho. Então, assim, acho que tem vantagens nas duas possibilidades. Acho que são possibilidades complementares, eu acredito. Eu Tá, gosto perfeito. dos dois formatos. Eu confesso que eu até gosto dos dois, mas eu tenho muito mais acesso ao old school e, na verdade, eu É, prefiro. Pessoalmente, gosto muito. E uhum, parece, pode ser uma visão minha, eu sinto muito mais o trabalho, né, a força que eu faço quando eu realmente pego peso livre. Não que eu faça grandes pesos, mas é, para mim acaba sendo, sei lá, pessoalmente, né, de forma alguma dizendo que o é, outro não funciona. eu acredito que isso aconteça mesmo, assim, e mais ainda com profissionais de educação física que têm uma capacidade de entendimento, têm um conhecimento da anatomia, cinesiologia, biomecânica maior. Acho que para a gente, talvez, isso seja uma realidade maior do que para quem não tem esse conhecimento tão a fundo do próprio corpo, né, do corpo humano, e Pois vai é. fazer ele com peso livre. Tem gente que faz ou menos experiente ou com menos conhecimento do corpo humano, faz com peso livre, sente o contrário, né? Acha que não sei qual grupo muscular que eu estou sentindo, não sei o que eu estou sentindo tudo. Tem essa questão. E tem um pouco a ver com essa experiência também. Sim, não, claro, realmente o que tu falou faz muito sentido, né? Se conhecer, na verdade, essa relação a gente acaba fazendo com a corrida também. Eu digo que a pessoa precisa se conhecer, né? A gente chega num ponto da corrida, Pedro, que eu digo para as pessoas: tu tem que te conhecer, tu tem que saber que ritmo tu tá correndo, tu tem que ficar quanto menos dependente, apesar que o relógio ele é parte do treino da corrida, né? Em parte importantíssima. Tu precisa estar desligado dele e saber o que está fazendo. Tu precisa chegar ao ponto de tu dar correr e tu saber em que ritmo tu está correndo. Tu receber a prescrição de um treino e tu saber que tá. Esse é um ponto que exige maturidade, mas ele acontece. E aí acaba, claro, Acontece. aí a gente acaba fazendo esse link também para o treino de musculação. Obviamente, uma pessoa que não tem essa noção de esforço, essa percepção, essa noção corporal, acaba sofrendo por isso, né? Então acho que aí. Tauro, isso tem uma relação, acho que com uma palavra que me veio à cabeça agora, que é independência. Né? Quando você tem esse conhecimento do seu corpo, você é independente de ter aparelho, é independente de ter o relógio. Você consegue fazer o fortalecimento usando só o próprio peso corporal ou algumas anilhas e halteres, e você consegue correr em qualquer lugar que você tiver, de qualquer jeito. Você tem seu corpo. Eu tenho só meu corpo, eu preciso só dele para correr. Eu sei exatamente qual estímulo eu estou dando para ele. Se eu estou dando um estímulo de treino intervalado, intensivo, ou estou dando um estímulo de treino intervalado, extensivo, eu estou fazendo um treino regenerativo.
você consegue, através do conhecimento do corpo, que é uma coisa tão linda, né? A gente que é apaixonado por isso, a gente tem educação física. Eu tenho, assim, uma alucinação com o corpo, conhecer o corpo, entender como é que as coisas funcionam e perceber, né? A gente saber, perceber o lugar que a gente mora, né? A gente mora aqui dentro, a gente está aqui dentro desse arcabouço aqui, conhecer cada detalhe dele é fascinante isso, né? O controle motor, o controle do sistema como um todo é fascinante. Não, o corpo é fascinante, né? Tu falou um negócio aí, de se conhecer mesmo, eu tô falando nesse ponto, né? Desse fascínio, para mim, cara, também muito, eu confesso, apesar de tanto tempo já correndo e tanto tempo envolvido com atividade física, apaixonado que sempre fui, eu ainda sinto de algumas dificuldades. Por exemplo, eu tô fazendo fisioterapia para recuperar uma distensão grau 2 na panturrilha direita. Cara, tem trabalhos que pareceriam tranquilos se eu fosse uma academia, mas que, como só pela questão da reorganização do alinhamento da postura, eles se tornam difíceis. Então, realmente, o que tu falaste, ele faz muito sentido. Tu precisa, se tu fizer a execução bem feita, com a postura correta, cara, às vezes pouco peso é muito no final das contas, entendeu? É. E aí é melhor entrar naquela máxima de que é mais fácil tu fazer a coisa com menos. Porque na academia tem aquele negócio, a gente percebe uma certa vaidade também. A galera entra na academia querendo enfiar peso para se aparecer para os outros. Eu passei dessa fase, cara. Na verdade, eu nem entrei nela. Nunca foi minha preocupação. Nunca fui um cara com esse perfil. Mas aí tu entende que, cara, é só tu fazer bem feitinho e aquilo tem uma resposta tremenda, é um baita estímulo com uma resposta muito, muito importante, muito bacana. Vou aproveitar, já tem uma pergunta na tela para nós aí do Márcio Tristano. Prof, como você considera o LPO na preparação para o corredor? O LPO, eu acredito que ele entra na parte de treinamento da velocidade, da explosão, né, do treinamento de potência. Ele é um tipo de treinamento que exige um aprendizado, então exige uma experiência. Eu acredito que é válido e tem que ser trabalhado a longo prazo, principalmente de quem? Assim, eu acho que nenhum aluno meu hoje, posso estar enganado, mas dos meus alunos que fazem fortalecimento para corrida, nenhum tem condição de fazer um hoje. Quase todos ou todos têm condição de fazer algum dia. Eu posso prepará-los para isso e eu acho que é válido. Acho que é não é nem eu acho, não. Os artigos mostram isso, né? Esses artigos essas duas revisões sistemáticas, 2016 e 2017 da Sports Medicine, elas mostram que o treinamento de potência ele é muito benéfico para a corrida. E aí volta lá no início da live para falar, tem que tomar cuidado com como que ele vai interferir na sessão de treino de corrida, mas excelente estratégia, tem que ter um trabalho planejado e é isso aí. Perfeito, Pedro, obrigado pela resposta. O Márcio está bem participativo, é muito bacana o Márcio, Bom, nosso colega do excelente. curso. Obrigado. Pode entrar com mais questionamento, aproveita aí, Márcio, vamos sugar as informações do Pedro aí, que ele está bem disposto para nos responder. E além das perguntas, ele contribui também, né, com o conhecimento dele também, tá? Exatamente, não, o Márcio é um cara muito obrigado. Eu tenho percebido no curso lá do final de semana que a gente fez agora com o professor Lázaro, ele é bem envolvido, bem dedicado, um grande profissional aí, que tem muitos outros Márcio e Jorge aí pelo caminho. Ô, Pedro, o Daniel Medeiros aí entrou. Qual a importância de um core fortalecido para nós corredores? Boa, Daniel. O core é o centro de estabilização do corpo, né? Então ele está bem na região central mesmo, aí, abdômen, paravertebral, musculatura lateral, né? Do tronco, lateral e póstero lateral da coxa, né? Glúteo médio. Então, várias posturas que nós adotamos ao correr exigem do core. Por exemplo, uma postura que é comum e vantajosa na corrida é a inclinação, é uma flexão de quadril, uma inclinação do tronco à frente. E essa postura, ela exige da musculatura paravertebral, por exemplo, que é a musculatura das costas, e exige do glúteo também. E bem como do abdominal, porque se o corredor ele não tem uma boa ativação do abdômen, ele não consegue ativar bem essa musculatura da parede anterior do tronco, ele vai, ao invés de fazer uma inclinação anterior, ele vai aumentar a lordose
e aí vai começar a adotar posturas que não são posturas fisiológicas, e isso a longo prazo vai gerar algum tipo de acometimento ou lesivo ou de queda de rendimento. Então, essa é uma importância do core, do fortalecimento, do treinamento dessa musculatura, que é uma musculatura estabilizadora, e aí a gente sabe que essa musculatura estabilizadora vai ser extremamente demandada na corrida, né? É o elo de ligação, né? Ali eu faço Isso, toda. Eu sempre, tu vê, exato. a gente não usava o nome core na época, mas sempre se falava da importância, né? Do core surgiu de um tempo para uns tempos para cá. E não tinha essa nomenclatura, ou não era falado, enfim, para nós meio leigos do assunto. Acho que é um termo até um pouco dessa parte mercadológica, né? Porque é isso que você falou, já existia, sempre existiu, né? Sempre se falou disso. Né? Colocaram ele no nome, enveloparam ele no nome diferente. Não é bonito. Mas, resumindo, Márcio, resumindo, Daniel, é fundamental, né? Tem que fazer também, não pode relaxar, assim, né? Prepara bem essa parte aí. Não foi uma pergunta, mas acho que puxou um gancho aqui na minha cabeça de falar de grupo muscular. Então, quando você pensa na corrida, você tem que entender quais que são as demandas, o que é demandado quando você está correndo. Então, você tem a parte da demanda, você tem panturrilha, que é extremamente demandado, glúteo máximo é extremamente demandado, quadríceps tem uma demanda enorme, aí você vem com musculaturas estabilizadoras, glúteo médio, e aí vem com musculatura paravertebral, musculatura abdominal, oblíquos, né, que são os músculos anterolaterais, né, que ficam ao lado do abdômen. Então, toda essa musculatura ela deve ser trabalhada. Você tem que pensar, assistir um corredor, ver e enxergar ali qual grupo muscular que é demandado. No geral, são os mesmos. E aí, a partir desse, fazer uma avaliação individual para notar o que não bate com o comum do corredor, esse cara precisa mais de paravertebral, essa corredora ela precisa mais de glúteo médio, e fazer essa análise. Então, com certeza, os músculos do core estão dentro desses músculos que são demandados na corrida de rua. Perfeito, obrigado, Pedro. Também sempre tinha alguns. Se quiser falar alguma coisa, tu fica à vontade. Aqui, na verdade, a casa é tua. Aqui eu tô de mero. O convidado aqui sou eu. Tu tá de dono da parada aqui. Tu que fala. Se quiseres entrar com alguma coisa que tu acha que é importante. Não. E aí, cara, quero aproveitar também, porque eu também, no final das contas, quando a gente começou a conversar a questão de peso livre e old school e conhecer o próprio corpo, cara, o que acontece? Nós somos seres totalmente assimétricos, né? Somos desconjuntados, no final das contas. A gente não é sob medida, né? A gente tem as pessoas. Eu volta e meia eu percebo essa angústia da galera, assim, mas eu tenho um braço mais forte que o outro. Eu digo, bem-vindo ao clube, não é só tu, somos. Tamo junto! Ainda bem, né? E a galera não vê isso como um normal, entende? E eu digo, cara, isso é muito normal. Somos todos assimétricos, totalmente assimétricos, né? Um braço maior que o outro, uma perna mais fina que a outra. E aí, tchê, eu queria ver contigo, Pedro, que no final das contas isso nos gera essa preocupação, e daqui a pouco realmente a pessoa pode estar, de fato, não só por estar assimétrica, mas também, sim, mais fraca em um membro e outro. E eu não percebo, te confesso, Pedro, assim, eu não percebo tanto essa preocupação, ou posso estar equivocado, enfim, me corrijam aí, o pessoal que estiver assistindo, não os colegas aqui, que muitos eu tenho certeza que já fazem isso, porque estão atentos, mas um trabalho, eu sinto que daqui a pouco não falta uma questão, um trabalho mais unilateral, e daqui a pouco essa percepção do profissional entender, né? Porque daqui a pouco isso pode também fazer diferença, né? No trabalho, no desenvolvimento, no desempenho da corrida de alguém, uma pessoa com uma perna mais fortalecida que a outra, ela sobrecarregue, compense, proteja, enfim, porque quanta coisa pode acontecer por conta desse desequilíbrio. Bacana. Então, a gente começa uma conversa de biomecânica, que eu acho que tem uma relação grande com a biomecânica, que é esse cruzamento da biologia com o estudo físico do movimento da mecânica, né? Então, essa parte da biologia, às vezes ela apresenta alguma simetria
Às vezes não, ela sempre vai apresentar essa simetria, né? Nós somos seres assimétricos mesmo, e em determinados momentos a mecânica vai corrigir isso. Então, na hora que juntar a biomecânica, a mecânica corrigiu esse laço e aí, daí para frente, a gente não vai ter problema. Há outros casos que a mecânica ela não consegue corrigir isso. E aí, quando eu falo mecânica, é o seguinte, às vezes é uma pisada diferente, o pé direito pisa diferente do pé esquerdo, o quadril direito faz um movimento diferente do quadril esquerdo, gira mais para um lado que para o outro. Isso pode soar como um erro, mas pode ser simplesmente um ajuste mecânico para a biologia que está em desarmonia. Acho que desarmonia é a palavra até errada, né? Porque a harmonia mesmo está em assimetria. Então a mecânica pode estar corrigindo essa simetria. Em determinados casos, a mecânica ela não corrige essa simetria ela se desenvolve, aumenta, e a gente sabe que existe essa relação da simetria com lesão. Isso é muito estudado, já é consolidado, e determinados graus de assimetria para determinadas articulações ou grupamentos musculares vão gerar lesão. Nesses casos, é fundamental o trabalho unilateral. É fundamental essa análise direta para essa situação pontual, e aí você pode fazer ali seria uma opção, um treino inteiro com exercícios bilaterais, mas para essa situação, sei lá, para este quadril que desaba mais para a direita do que para a esquerda, você dá uma atenção especial e fazer talvez um trabalho de fortalecimento, por exemplo, nesse exemplo que eu dei de desabar mais o direito que o esquerdo, fortalecer mais o glúteo médio ao lado direito comparado ao esquerdo, né? Trabalhar esse desequilíbrio. E sempre correlacionar isso com o resultado final também, se isso está gerando queixa, se isso está gerando lesão, se isso está gerando queda de desempenho, se existe algum trabalho na literatura que mostra que esse desequilíbrio é capaz de gerar lesão, porque tem alguns desequilíbrios que não tem uma correlação com lesão. Então, porque, às vezes a gente fica tentando corrigir também uma alteração que tem pouca evidência científica que corrigir essa alteração vai prevenir lesão e não tem nenhuma queixa do aluno também. Então, talvez não seja o momento de fazer esse ajuste unilateral. Em outros momentos que existem essa evidência que isso vai gerar alguma lesão ou existe a queixa do aluno, vale a pena esse trabalho, sim. É a forma que eu enxergo. Legal, cara. Não, porque, no final das contas, tu falou um negócio, o corpo é muito inteligente, né? Ele sabe o que fazer, né? Apesar ele lida com tantas adversidades e ainda assim ele consegue se ajustar, se organizar, se equilibrar dentro Às vezes você olha pro corredor e fala assim, pô, o cara corre torto, essa mulher corre toda torta. Esse torto da mecânica, às vezes, ele é uma correção do... É o certo para ela, né? Exatamente, é a forma melhor, a biomecânica perfeita para ela, né? Diante do que ela apresenta. E aí, no final das contas, a gente vê gente, cara, e aí, entrando nisso, né, nessa questão, a gente vê pessoas correndo muito errado e tem um rendimento excelente, né, cara? Se for mexer, vai alterar, a pessoa não vai correr mais tão bem quanto corria, no final das contas, né? Aí, fugindo um pouco, mas claro, pensando assim, né, o trabalho também daqui a pouco se preocupar, eu acho que um trabalho no lateral pode ser sim uma correção na questão de força, mas a questão de biomecânica eu acho que é realmente muito delicado também, né, como tu mesmo falaste. Mas legal, perfeito. Ô Pedro, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com a pergunta do Márcio e depois eu quero te fazer uma colocaçãozinha, quero que tu me ajude aí sobre uma dúvida minha de tempos aí, que eu sempre conversei com umas pessoas e outras, mas nunca coloquei aí em debate. Márcio perguntando, o exercício de extensão plantar seria eficiente para a prevenção da canelite ou teria algum outro exercício para este fim? Márcio, a gente continua no tema biomecânica, bacana. A gente tem que entender por que está acontecendo essa canelite, qual que é a causa dessa canelite. Às vezes não tem uma relação com o fortalecimento do tibial anterior, com os músculos que vão fazer essa dorsiflexão, né, essa extensão plantar. Às vezes não tem essa relação. E aí fazer esse exercício não seria efetivo. A canelite ela tem uma relação, em alguns casos, com o overstride, quando o corredor aterriza com o pé muito à frente do centro de massa. E aí, quando ele aterriza com esse pé muito à frente do centro de massa, ele acaba aterrissando com o calcanhar e com a ponta do pé para cima.
a gravidade vai fazer o quê? Jogar a ponta do pé dele para baixo. Gravidade e inércia. Jogar a ponta do pé para baixo. O tibial anterior vai ficar o tempo inteiro travando esse movimento. E aí não vai adiantar fazer esse fortalecimento. Essa guerra pode ser que não adiante, pode ser que sim resolva, pode ser que não resolva. Essa guerra talvez não, seja muito mais em ajustar a biomecânica, em fazer diminuir esse overstride e ficar fortalecendo o tibial. Mas é uma possibilidade também. Então tem que avaliar o que está causando isso, né? São possibilidades diversas. Ô Pedro, isso, e também tem uma relação bem importante que os corredores precisam se ligar, é que canelite também pode ter relação com sobrecarga, né? E não aí de forma alguma Sim, questionando sim, a metodologia, questionando o trabalho dos sim. colegas, não, porque daqui a pouco aquela pessoa não se adaptou àquela carga, ficou demais para ela, ou ela por muitas vezes a gente conhece os corredores, né? O cara prescreve 6, o cara faz 12. A gente prescreve 8, o cara faz 9. A gente prescreve 5, o cara faz 8. E aí isso vai girando muito. Não estou dizendo repetindo, né? Não estou culpando ninguém, mas eu estou colocando causas. E uma delas, muitas vezes, é uma possibilidade e pode ser a sobrecarga de treino. E pode estar girando. Daqui a pouco não é nem o caso de fazer alguma coisa, é o caso de não fazer nada, dar um tempo. E aí, no final das contas, o que se faz é off, parar um pouco, deixar o corpo se organizar. Como a gente falou agora há pouco, o corpo é muito inteligente, ele tem um tempo e ele precisa desse momento para ele, né? Então, acaba sendo importante dar essa segurada e entender que muitas vezes não é treinar diferente, é não treinar mesmo. Tá, Márcio? E aí, colocando minha opinião. Meu xará aí, o Pedro aí, confirmando aí, né? O Pedro Borges, nosso amigo aqui o Pedro Borges é um amigão aqui de Gravataí, meu brother aqui. Nós que agradecemos aí, Márcio, pela tua participação. Se quiser ficar à vontade para falar mais alguma coisa, por favor, fique aí, tá? Pedro, Pedro Borges, obrigado pelo testemunho. É importante porque às vezes a gente fala o treinador, o professor, o instrutor é ruim, que não quer que eu treine, não quer que eu faça mais reforço. Cara, a gente quer o bem de vocês, a gente quer que vocês corram por muitos e muitos anos. Então, um trabalho aliado ao outro bem feito, quanto mais bem feitinho, melhor para nós todos. Nós temos vocês conosco e vocês têm a corrida e a musculação na vida de vocês. Ô Pedro, deixa eu te perguntar um negócio. Volta e meia eu conversava com um e com outro sobre algo que eu acabei vendo, né, obviamente na faculdade. E aí a gente, de fato, eu nunca vi isso aplicado. Eu nunca vi, tá? E eu estou sendo muito franco contigo, desde que me formei vai fazer agora no que vem 13 anos que eu me formei. Eu nunca vi, eu ouvi na faculdade, não, só na faculdade que eu ouvi falar, porque na prática nunca vi acontecer o tal do 1RM, né, da uma repetição máxima. Esse trabalho, eu queria saber, tá? Primeiro, se tu acha que, e aí não estou dizendo se deve ser feito ou não deve, eu quero que tu fale da importância, tu acha que pode ser importante, que ele pode ser importante sim, em determinados casos, porque eu percebi, se tu for fazer né, e aí, obviamente, tu que é o especialista, tu me corrija se eu estiver falando mais uma vez alguma bobagem. É um momento que exige muito tempo por parte do aluno e do treinador. Assim, tu vai ter que entrar numa academia e, né, é muito bonito no protocolo. E aí eu quero que tu explique o que é um RM, fala pra galera o que é um RM, e aí entender que isso, se é eficaz, ou nos tempos de hoje acaba não sendo bom. Enfim, eu quero falar um pouco disso, se é aplicado, se não é, porque eu confesso que eu nunca vi ninguém aplicando. Boa, Tauro. Então, um RM é um teste, né, de repetição máxima. Ele tem todo um protocolo que eu confesso que eu já nem me lembro mais de como ele é feito. Exatamente. Mas ele tem a intenção de medir qual é a sua força máxima, qual a sua carga, qual a sua intensidade, mas qual o seu peso máximo para aquele determinado exercício para uma repetição. E aí você coloca peso, vai no empírico, pede para fazer, passou de uma, daí descansa X tempo, aí tem que esperar todo aquele tempo de recuperação que não é curto, né? Tem que recuperar completamente para fazer o próximo teste. Há casos que não se consegue fazer no mesmo dia, né? A pessoa vai quebrando tanto RM que você fala assim, não dá, ele não vai recuperar, e aí a gente vai invalidar, vai ter que voltar em outro dia para continuar.
Eu particularmente não uso, nunca usei, nunca na prática, desde que eu formei lá em 2010 e comecei a atuar em academia, e até hoje, né, eu nunca utilizei. E não me preocupo muito com isso, não. Assim, talvez, se eu estiver enganado ou alguém tiver uma sugestão, algum colega da área que esteja escutando, ou até você mesmo tiver uma sugestão, fala assim, pô, Pedro, seu entendimento pode ser melhor ajustado, eu trabalho de tal forma e dá certo, mas eu não me preocupo tanto com RM. O que eu preocupo? Eu preocupo com elaborar um primeiro programa de treinamento que esteja através da percepção do aluno, esteja com uma carga de treinamento moderada, e através desse programa de treinamento, nesse primeiro ajuste da carga moderada, o que mais me preocupa é seguir a cada troca de programa de treinamento, que no meu caso é feita a cada 3 semanas, a carga de treinamento do próximo programa de treinamento seja superior ao anterior. E assim, na sequência. E com isso eu vou garantir a progressão. Por que eu não me preocupo tanto com esse teste de um RM e com essa medida da intensidade inicial? Porque a gente já viu na literatura científica que várias faixas de intensidade geram resultado. Então 50% gera resultado, 60% gera resultado, 70% gera resultado, 80% gera resultado, 90% da intensidade máxima gera resultado. É uma faixa enorme. Para você acertar essa faixa é fácil. Para mim, na minha concepção, o que não dá para errar é a progressão desse programa. Você faz um treino que você calcula a sua carga de treinamento como, sei lá, 70% da capacidade máxima, e o próximo programa de treinamento tem 60%, cara, tá errado. Deu errado. A não ser que isso seja num período pré-competitivo ou competitivo e seja intencional. Agora eu vou reduzir. Fora isso, tá errado. Não a gente sabe que a gente precisa de uma progressão da carga de treinamento para que gere resultado. Então, a minha preocupação é essa. Montei o programa de treinamento, montei o planejamento. Meu próximo programa de treinamento, na hora que eu trocar daqui a 3 semanas, isso tem que ser uma demanda maior do que a anterior. Troquei de novo, tem que ser maior. Troquei de novo, tem que ser maior. Como é que eu consigo fazer isso? Com controle. E aí entra um negócio que você falou, e é muito interessante, e assim, a gente nunca teve a oportunidade de conversar sobre treinamento, né, Tauro? A gente já conversou lá em Porto Alegre sobre assuntos diversos, batemos o papo pelo WhatsApp, mas tão a fundo como treinamento, a gente não conversou. E suas ideias são, assim, eu sou muito adepto a isso que você falou o tempo inteiro na live. E aí você falou uma questão de ficar alterando demais o programa de treinamento, né? Ficar mudando demais. Tal. E isso é um fator que perde o controle. Isso dificulta a minha progressão. Se eu tenho ali aqueles exercícios amarradinhos desde o início, não preciso de repetir o treino a cada 3 semanas. Mas geralmente eu monto, sei lá, 2 ou 3 programas de treinamento diferentes e englobo. Esse primeiro bloco, 3 semanas, o segundo bloco, nas outras 3 semanas, o terceiro bloco nas outras 3 semanas. Aí eu volto, depois de 9 semanas, eu volto no primeiro bloco e aí aumento ou a intensidade ou o volume. Se esse cara fazer 3 de 12 com 10 quilos, depois de 9 semanas, esse cara vai fazer 3 de 15 com 10 quilos. Ou então 3 de 10 com mais carga. Uhum. Exatamente. Ou reduz o intervalo, Não, as variáveis são imensas, são muitas variáveis, né, Pedro? Exato. Não, cara, uma coisa muito importante que também o aluno, o atleta precisa entender, que o Marcelo Camargo usou essa expressão, eu achei muito interessante, que é uma relação de ensaio e erro, assim, principalmente no começo, galera. Não, assim, eu não estou dizendo que o cara tem, não estou usando como justificativa para um equívoco no planejamento, mas, gente, nós, treinadores, lidamos com o material mais instável que existe, que é o ser humano. Então, assim, ele pode ficar instável por diversos fatores, sejam emocionais, físicos, e aí, na verdade, a gente precisa entender um pouco mais desse produto, né, disso que a gente está lidando. E aí que daqui a pouco pode acontecer, principalmente no começo de uma relação, numa relação treinador-atleta, instrutor, professor, treinador de musculação e atleta. Quando eu falo treinador, eu me refiro ao treinador de corrida, mas treinador não serve para qualquer um. Não pode ser ensaio e erro a vida inteira, mas exatamente, na chegada
o primeiro ajuste, pô, você pode ir ali, você tem esse tempo, você não quer o resultado para amanhã, você quer esse cara, você quer essa corredora a longo prazo, você quer ela com você muito tempo, então você tem esse primeiro momento para conhecer, né, para entender, e a gente sabe ali a faixa que a gente tem para errar, né? A gente sabe o tamanho da régua que a gente tem que acertar ali dentro, não pode ser nem para menos, Sim, e, assim, e aí, claro. e na minha concepção, nem muito menos para mais, então, sem chance. Se for para errar no início, erra um pouquinho para menos no início. Não tem Não, problema. sim, exatamente. Eu sempre digo isso. Sempre para menos. Sempre para menos. E esse negócio que, obviamente, aí quando a gente fala, eu vou usar uma outra expressão, que é um pouco mais tranquila, que é a relação, o equívoco pode acontecer com mais frequência. Daqui a pouco, eu teve um equívoco aqui no pouco da carga, enfim, não é um erro. Às vezes acontece, e a gente é sujeito porque, como eu falei, somos humanos. E aí, quando tu investe num produto desse, tem que entender que também tu também pode ser parte decisiva nesse processo. Quando eu digo tu atleta, né? Tu que está contratando um profissional para te auxiliar, tu tem que ter paciência, né? Tem que entender que é um processo que demanda tempo, não é de uma hora para outra, gente. Até porque acredito que quem contrate uma assessoria, quem contrate um treinador de musculação, ele quer algo para bastante tempo, ele quer algo duradouro. Então, tu tem que ter essa paciência, né? E aí respeita esse processo, que as coisas naturalmente vão acontecendo, porque eu percebo na galera muitas vezes, em alguns corredores, muita ansiedade, de que não é assim que funciona, pessoal. Né? Nada do dia para a noite. E o que vem fácil, vai em fácil também. Eu acredito piamente nisso. E aí, quando voltando, né, sabe, Pedro, por que eu te coloquei essa questão do RM? Porque, cara, tu viu só, né? Tu é o especialista e tu realmente também não viu isso, assim, não é uma coisa que, parece muito bonito no protocolo, mas daqui a pouco pode não ter tanta eficácia, cara. Porque daqui a pouco pode não, como tu mesmo, cara, não chega lá no dia, não chegou, não vai ter que fazer outro dia. Pô, sabe? É uma mão no final das contas, né? O que era para ser um negócio mais prático, assim, e acaba não sendo tão. Né? No dia a dia, tu vê na faculdade, acha muito bonito, muito legal, mas quando vai levar para um cara para uma academia para fazer isso, pô, totalmente nem um pouco funcional, né? Fez a primeira vez, fez o teste de repetição máxima a primeira vez, começou a treinar, mandou carreira de treinamento na aluna ou no aluno. Depois de um mês, esse RM não é o mesmo. Você vai testar de novo? Pois é, cara, é isso que eu não entendo, sabe? Pois então, e aí tem coisas que, cara, tu vê na faculdade, e quem sou eu para discutir e ponderar e falar de eficácia ou não eficácia, mas que na prática acaba sendo não tão legal, não tão eficiente assim no dia a dia, e até porque uma pessoa não tem horas para ficar numa academia hoje em dia, né? Um cara não vai ter essa disponibilidade toda aí. E tu não vai conseguir uma academia. E eu tô colocando, porque a gente lida com pessoas que a gente falou ali, tem uma rotina, tem um dia a dia. E aí não é só essas pessoas que têm o dia a dia, todas as outras pessoas têm o seu dia a dia. Tu não vai conseguir ser adonado um leg press por 30 minutos. Entendeu? Não é assim. Hoje em dia as coisas não funcionam assim. Então também tem mais isso. Então a gente tem que pensar em ferramentas que sejam dentro de uma metodologia, de que tenham eficácia, que funcione, protocolo, alguma coisa bem feita. Então, mas aí, logicamente passa também pelo respeito ao espaço dos outros. E aí eu acho que por isso que um RM acaba não sendo. Ele fica muito inviável, né, Pedro? Eu não acabo não tendo muita. Nunca fui adepto, achei muito legal na faculdade ter visto isso, mas eu sabia que quando eu saísse de lá isso não teria muita eficácia. Vamos aproveitar, entrou uma pergunta aqui, Pedro. William Macedo. William Macedo, um triatleta, possivelmente, porque eu identifico muito bem o triatleta, porque o triatleta ele bota o tri depois do nome. Aí eu já tenho. O William não me falou, mas eu sei que ele é triatleta. O William Macedo, triatleta. Como você usa os treinos de força durante as semanas e próximas competições, como muda esses treinos? A gente até comentou um pouco sobre isso ali na questão do base, competitivo e tal, mas dá uma pincelada aí para o William, Pedro. William, obrigado pela pergunta e pela participação aí com a gente na live. A forma que eu faço é a seguinte: eu faço uma progressão na fase básica específica da carga de treinamento, assim como eu expliquei aqui agora há pouco
pro Tauro também com relação ao teste do RM não ter tanta importância que eu faça essa progressão. Chegou na fase pré-competição, eu já tenho conhecimento de todo o ciclo de treinamento, e aí é a hora de começar a reduzir essa carga de treinamento, reduzir essa demanda do fortalecimento para o corredor. Então aí eu vou reduzir ou o número de repetições, ou o número de séries, ou o número de dias na semana, ou o peso que ele utiliza, se ele utiliza peso ou não, depende, muita gente hoje está treinando em casa com o próprio peso corporal, então eu reduzo essa possibilidade, ou reduzo a frequência semanal, ao invés de treinar 2 vezes por semana, treina uma, ou treina na semana pré-prova ou não treina na semana pré-prova. Isso vai depender muito de cada circunstância. Por exemplo, essa questão de treinar na semana pré-prova ou não, ao meu ver, depende muito da experiência. Quantos ciclos de fortalecimento esse corredor passou comigo? Quantos ciclos de corrida de rua ele fez para essa distância que ele está correndo? Então, é um corredor que vai correr uma meia maratona, já é o 10º ciclo dele de meia maratona, e junto com o fortalecimento, ele já é o 5º ciclo dele comigo no fortalecimento. Esse cara não precisa de deixar de treinar na última semana. Agora, se é, por exemplo, uma corredora iniciante, primeira maratona que ela faz, depois de, sei lá, 15 meia maratona, ela decidiu fazer a primeira maratona, então a primeira experiência dela em maratona, primeiro ciclo de fortalecimento, não vou passar treino para ela de fortalecimento na última semana antes da prova. Então é bem individual, mas basicamente é reduzir a demanda, que é o que acontece também no final das contas com a corrida, aquele polimento, aquela fase final de preparação para uma prova-alvo ali, né, principalmente e tal, acaba sendo, não é diferente, viu, William? E aí, eu te recomendo, se tu quiseres também, dá uma olhadinha a gente até abordou esse assunto lá, eu tinha colocado isso como uma pergunta minha, né, sobre a fase do período de base, o pré-competitivo, competitivo, eu coloquei isso para ele respondeu, e claro, pincelou aqui para ti, de forma muito gentil, achei legal, importante, e aí da qual a gente retribui também a forma de tu nos prestigiar aqui, colocando, te agradecemos por prestigiar, mas também se quiseres dar uma olhadinha no restante do material, tá ficando bem legal. Queria mandar um abraço antes disso também aqui pro Huxley, que entrou aqui também na nossa live. O Huxley é um corredor aqui da região aqui de Esteio, né? Cidadezinha Canoas, a cidade onde eu moro. E o Huxley ele é um exemplo, assim, Pedro. Ele é um cara, ele tá perdendo gradativamente a visão, mas não deixa de correr. Então ele está com muito pouca visão agora. Mas mesmo assim, um apaixonado pela corrida, né? E fez a maratona de Porto Alegre ano passado. Show. Completou muito bem, completou de forma muito eficaz, assim, com sucesso, chegando muito bem. E aí está nos prestigiando aqui, um exemplo aí, o grande Huxley. Obrigado pela presença também. Obrigado. Abração. Da mesma forma, abraço. Deixa um abraço. Ele é um aluno muito comprometido, muito dedicado. E da mesma forma que o Huxley que nos prestigia, agradeço a todos que entraram aí, no final das contas, eu tenho um sistema antigo, eu não tenho como mandar abraço para todo mundo que entra, galera, que senão eu fico mandando a live inteira abraço. Então o nosso sistema é sempre quando alguém dá um aceninho, dá um oi, dá um abraço, escreve um abraço pra gente, a gente retribui com um abraço aí virtual. Da mesma forma, agradeço, né, mesmo os que não deram seu aceno para nós aqui de forma eficaz, escrevendo algo para a gente, mas que entraram na live e assistiram. Agradeço a presença de todos aí que participaram conosco desse momento, dessa troca de experiências aqui com o Pedro Bianchetti, educador físico, né, especialista em ergonomia e musculação. Muito obrigado, Pedro, pela tua presença. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje, nessa noite de terça-feira, falando um pouco sobre a importância do treinamento, do reforço muscular para os corredores. E aí eu queria que tu, então, encerrasse, deixando também o teu contato aí, por favor. Para quem quiser, porventura, entrar em contato contigo, fazer um trabalho, né, já que tu faz esse assessoramento à distância para muita gente, lá com o Marcelo Camargo, e aí tu pode fazer também com outras pessoas, né? Então, por favor, fica à vontade, meu querido. Muito obrigado, Tal. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Foi muito legal, a conversa fluiu muito bem. Eu passo ainda a te admirar ainda mais, né, do que eu já te admirava pelas nossas conversas lá em Porto Alegre, pelo que eu acompanho do seu trabalho nas redes sociais. Acho que depois de hoje eu te admiro ainda mais como treinador. Suas ideias são muito compatíveis com o que eu estudei ao longo da minha jornada, então fico satisfeito de ter tido essa conversa
Foi muito interessante, assim, eu agradeço mesmo pela oportunidade, pela conversa, pelas perguntas, fora sua gentileza, assim, que é inenarrável, assim, é muito Que isso. prazeroso falar com você. É, Agradecer também uma pessoa que é super importante para mim, é um exemplo para mim profissionalmente, também um grande amigo nosso, que é o professor Marcelo Camargo, o cara que me sim, deu a grande pessoa. oportunidade dessa parceria há 3 anos atrás. O cara sempre foi um referencial também na profissão e um referencial pessoal também, de muita credibilidade. Os meus contatos é, pode, podem me contactar através do Instagram Fortalecimento para Corredores, um projeto novo que eu lancei no Instagram. Eu estou dedicado a postar apenas esse conteúdo voltado para fortalecimento para corredores. Então, eu já venho aí há algumas semanas postando 3, 4 posts por semana. Lá também tem meu contato pelo WhatsApp. Atualmente tem essa parceria de fortalecimento com o professor Marcelo e tem alunos de várias outras assessorias também. Então, fiquem à vontade, se quiserem tirar alguma dúvida, perguntar, ficar algum questionamento, só me procurar lá no arroba fortalecimento para corredores. Lá na bio, tem o meu contato direto no WhatsApp. Fiquem à vontade, estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida e qualquer outra informação que vocês precisarem. Estou à disposição. Muito obrigado a todos aí pela presença, obrigado pelas perguntas. É isso aí. Valeu, professor Tauro. Que é isso. Pô, Pedro, mais uma vez aí, cara, agradeço muito, agradeço a todos aí, o Márcio aí que nos deixou, né, que deixou, participou ativamente, o Daniel, a Sandra, nossa parceira, o William Macedo perguntou, William, sim, relembrando, pessoal, essas duas lives que nós tiramos com o Pedro, elas vão uma já está no IGTV, no meu, aqui no @Tauro Bonorino, e elas vão para o canal do Papo Corrido no YouTube, a qual eu peço mais uma vez para seguirem lá, youtube.com/Papo Corrido. Por favor, entrem lá, tem muito conteúdo para os corredores, para quem é fã do atletismo, das corridas de rua em geral. Nós temos muitas outras lives aí a caminho, com muita gente espetacular, assim como o Pedro. A ideia é que a gente leve conteúdo de qualidade para vocês, né, que nos acompanham. Agradeço a todos vocês que prestigiaram essa noite. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso. Pedrão, até a próxima, galera. Valeu a todos, um grande Valeu, abraço. foi ótimo. Valeu, Valeu, até mais. obrigado Tchau, a tchau, todos. gente. Valeu. Tchau, Tchau, valeu. tchau, gente.